Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre frequência e conteúdo diário, falar um pouco dos registros do Cobalt, então algumas sugestões aos colegas, pois tenho visto que diversos colegas estão com dúvida em relação a como fazer o registro. E há, de certa forma, alguma confusão naquela questão dos encontros síncronos que se utilizou para registro no sistema dos encontros síncronos. Então, os colegas, ao fazer ou ao visualizar lá no Cobalto, conseguem enxergar somente parte, né, dos registros e ficam imaginando como fazer o resto. Digamos que o professor tenha considerado o encontro síncrono de 50% da carga horária, que foi uma recomendação, né, no máximo de 50%. Ficam em dúvida de como registrar os demais, né, o resto da carga horária. E mesmo nesse sentido do registro dos 50%, creio que alguns colegas tenham se equivocado. Vou dar um exemplo, uma disciplina de 72 horas, que é uma disciplina, uma carga horária bastante comum, que as disciplinas que eu trabalho são de 72, né, antigo 68 horas, passou para 72 horas, mas a metade da carga horária em encontros síncronos, eu creio que vários colegas botaram, então, como eram 4 horas semanais, botaram 2 horas semanais de encontro síncrono. O que, na minha opinião, já é um valor bem alto, mas, na verdade, essas 2 horas, elas não são, no calendário alternativo de 12 semanas, elas não são 50% da carga horária. É apenas 1/3 da carga horária. Porque uma disciplina de 72 horas, ao dividir por 12, precisamos ministrar conteúdos, precisamos trabalhar com alunos em 6 horas, e não em apenas 4 horas. Então, metade da carga horária, obviamente, seriam 3 horas. Então, vou falar um pouco sobre isso e tentar ajudar os colegas na questão de registro e algumas sugestões aqui para fazer porque isso precisa ser formalizado no Cobalto, né? Essas disciplinas do calendário alternativo são disciplinas que vão ser incorporadas, né, ao currículo dos alunos, então tem que ter toda a formalidade dos registros, como a gente vem sempre fazendo. Então, é importante que fique correto, que fique bem registrado no sistema e não fique registrado apenas uma parte dos horários. Então, tanto a frequência dos alunos quanto o registro daquilo que efetivamente foi ministrado, e isso separado semana a semana, né, preferencialmente. Então, coloquei uns slides aqui rapidamente, algumas coisas para a gente conversar. Então, sobre frequência e conteúdo diário, que apenas parte da carga horária está no sistema e é apenas para registros horários síncronos. Então, digo parte porque quando a gente vai ali registrar quando tem os horários, né, ele já mostra no sistema ali para nos ajudar a gerar as horas. Então, se eu tenho aula todas as segundas-feiras, digamos, das 8 às 10 da manhã, já aparece no sistema ali para gerar automático esses horários. Então, dou salvar ali, ele já gera, e aí aparece o nome dos alunos e eu faço o check. Depois eu vou mostrar isso. Hoje, então, no calendário alternativo, o máximo que eu poderia solicitar na oferta era 50%, pelo menos era a recomendação. E creio que muitos colegas, então, esses 50% pediram 2 horas. Na verdade, né, teria que ser 3 horas, no caso das disciplinas de 72 horas. Mas, então, a minha sugestão é que se desconsidere no sistema ali o módulo de geração automática. Não se utilize aquele módulo ali. E aí, então, a Progic, o pessoal da área de desenvolvimento Cobalto, liberou uma outra aba, que é utilizar o módulo, né, para registrar a frequência manualmente. Eles liberaram essa aba aqui, onde a gente não utiliza aqueles horários previamente agendados e faz um registro manual ali, sem utilizar aquela sugestão ali de criação de horários. Então, vou mostrar isso depois ali na prática. Então, basicamente, como fazer, e essa é uma sugestão, né, de dividir a carga horária total da disciplina por 12, né, entrar no módulo, registrar a frequência manualmente e cadastrar semanalmente o número de horas correspondentes. Eu, particularmente, vou fazer isso para todas as segundas-feiras, começando dia 22, né, depois dia 29, e assim sucessivamente durante as 12 semanas, registrando sempre nas segundas-feiras.
independentemente da webconferência. Então, o meu registro vai ser às segundas-feiras e no conteúdo eu vou colocar o que foi trabalhado durante a semana. E, eventualmente, cito ali no texto, né, uma webconferência realizada na quarta-feira, tal hora. Mas vou abrir ali o espaço, né, das 6 horas, digamos, registrados todas na segunda-feira. Não tem como precisar que dia o conteúdo foi realmente ministrado, porque o aluno vai fazer no horário, né, vai estudar no horário que for mais conveniente para ele. 24 horas por dia, praticamente 7 dias da semana. Então, efetivo, registro, faço às segundas-feiras. Eventualmente, quando eu abro a unidade, já registro na segunda-feira os 6 horários ali, né, no meu caso. Então, no meu caso, por exemplo, a disciplina de 72 horas serão 6 horas semanais. Essa mesma disciplina que era de 68, que era de 4 horas semanais num calendário de 17 semanas, passou para 18 semanas, 72 horas, no calendário mais concentrado, dividindo por 12, então dariam essas 6 horas semanais. Tá? Então, lá no sistema, vou dar um exemplo aqui, uma disciplina, vou dar o exemplo dessa disciplina aqui, não é uma disciplina que eu trabalho, a gente está apenas simulando aqui, mas uma disciplina de 72 horas, e ela está com 4 horas semanais de atividade síncrona. Então, eu reforço, essas 4 horas semanais equivalem apenas a 1/3, e não a 50% da carga horária, no calendário concentrado. Bom, então essa disciplina que tem 4 horas de atividade síncrona registrada no sistema, quando eu for lá para registrar, essa aqui, quando eu for dar o novo no registro, ela já mostra aqui as sugestões, como ela está na quarta-feira, ela já mostra as sugestões de horário. Claro, o calendário começa dia 22, então eu normalmente registraria aqui dia 24. Então, normalmente eu faria isso. Já abre os horários, das 8 às 9h40, 2 horários na semana. E aí, se eu desse o salvar aqui, ele já registraria essas 2 horas. Isso pode ser feito dessa forma, ok? O problema é que eu preciso registrar mais 4 horas. Mais 4 horas que ficam faltando do cálculo que eu fiz de 12 semanas. Então, eu preciso registrar 6 e aqui automaticamente eu registro apenas 2. Então, eu teria que fazer 2 vezes por semana esse registro. Fazer essas 2 horas, depois efetuar novamente o registro para mais 4 horas. Então, essa é a grande confusão que eu vejo que alguns colegas estão fazendo. E o resto da carga horária, como eu faço? Eu vou registrar só parte da carga horária, vou dar presença somente nesse horário, vou botar conteúdo somente para esse horário, e o resto. E outro agravante da situação é que esses horários de atividades síncronas eu não devo fazer o registro da frequência dos alunos. O registro da frequência dos alunos deve ser feito de outra forma, não pela presença na atividade síncrona. Então, essa é outra confusão que está ocorrendo. Então, minha sugestão, como eu coloquei ali nos slides, minha sugestão é não usar esse automático aqui. Isso aqui é um facilitador, é muito bom, mas em tempos, digamos, de calendário normal. Nesse calendário, que está concentrado, minha sugestão é usar essa aba aqui. Então, eu vou voltar e mostrar como, novamente, a gente acessa aquela aba. Então, eu estou aqui, eu vou essa disciplina, entro na disciplina, eu quero registrar um novo registro, vou colocar um novo registro, não utilizo registrar frequência esse aqui, utilizo manualmente, e aqui sim, então, minha sugestão é indicar sempre as segundas-feiras, sugestão, óbvio, e aqui está, digamos, a jogada de abrir, e isso foi alterado, abre mais espaços, antes era limitado a 4 horários, 4 horários por registro, então aqui eu posso registrar, por exemplo, no meu caso de 72 horas, dividindo por 12, dá 6 horas semanais. Coloca aqui os 6. Então, eu vou registrar 6 horas, digamos, 6 horas de aula na segunda-feira. E aí, então, clico salvar. Então, ele vai abrir a relação dos alunos, 6 horas, e eu vou registrar a frequência. E vou registrar também toda a minha programação, na verdade, a minha execução, do que foi realmente efetivado de conteúdos, se colocando na segunda-feira, identificando as 6 horas, inclusive citando aqui, eventualmente, que na quarta-feira fiz
né? Fizemos uma webconferência, foi tratado tais assuntos. Então, eu acho que é interessante aqui que se coloque, né, realmente o que aconteceu durante a semana, conteúdos foram disponibilizados, eventualmente até o que foi enfatizado no fórum de discussão, o que foi enfatizado em termos de tarefas com os alunos, né, na própria webconferência. Então, aqui pode-se fazer um bom, digamos, diário de bordo do que foi tratado durante a semana. Então, essa é a minha sugestão. Tem uma sugestão também em relação a como registrar a frequência em termos da questão pedagógica lá no Moodle, mas aí é o próximo vídeo eu trato disso. Tá? Sobre essa questão, era isso. Espero que ele contribua com os colegas. Vejo que nas reuniões que alguns colegas têm dúvidas em relação a isso e realmente estava um pouco confuso, até porque não tinha, né, essa possibilidade de colocar mais horas. É claro que eu poderia fazer vários registros de frequência manualmente, mas agora o sistema foi aberto e facilitou o registro.